Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos analisar o caderno 17, que tem como tema a CNIBI, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. E, para quem nos ouve e está se preparando, imagina só a seguinte cena. Uma pessoa negocia a compra da casa dos sonhos, né? Paga milhões à vista, senta lá na mesa do tabelionato de notas, assina a escritura pública e sai de lá com a via original na mão. Achando que tá tudo certo, né? Exato. Achando que o negócio está garantido. Mas, ao chegar no balcão do registro de imóveis para finalmente transferir a propriedade... Aí vem a surpresa. Pois é, descobre que o patrimônio do vendedor acabou de ser congelado. Uma rede invisível travou tudo. Simplesmente porque aquele vendedor devia imposto trabalhistas lá do outro lado do país. E é exatamente sobre os limites e as armadilhas dessa rede invisível que vamos fazer o nosso mergulho hoje. Nossa, e essa rede invisível é, sem dúvida, um dos mecanismos mais fascinantes do direito registral de hoje, sabe? Com certeza. E quando a gente olha para a estrutura do registro de imóveis, a CNB não é só um banco de dados qualquer ou um site de buscas. Ela foi elevada à categoria de módulo operacional obrigatório do SRE, né? Que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, gerido pelo ONR. E o grande objetivo aqui, como o professor Lessa sempre destaca na doutrina dele, é a proteção do crédito e a segurança jurídica. É uma ferramenta cirúrgica, né? Exato. Ela irradia um bloqueio patrimonial que tem eficácia nacional. Isso impede a fraude à execução, impede que o devedor dissipe os bens. E a tecnologia mudou completamente as regras do jogo aí, porque no passado era tudo na base do papel, né? Do ofício judicial chegando pelo correio. Nossa, sim. Os famosos malotes. Pois é. Mas, lendo o material desse caderno, fica muito claro que o sistema atual funciona como uma rede de arrastro inteligente. Na época do papel, essa rede era cega, sabe? Pescava o peixe errado o tempo todo. Exatamente. Pescava o homônimo errado, a vida de um inocente virava um caos por causa de um nome parecido. Historicamente, o sistema sofria muito com isso. O fantasma da homonímia era terrível, né? Pessoas que não deviam um único centavo tinham a vida travada, o patrimônio imobilizado, só porque dividiam o mesmo nome com um devedor. Então, para eliminar esse erro de vez, a diretriz mudou a isca. Como assim mudou a isca? A CNIB agora rastreia as ordens estritamente por uma chave primária, que é o CPF ou CNPJ da pessoa atingida. Ah, entendi. O juiz que dá a ordem, ele nem precisa saber qual imóvel o devedor tem, ou se o imóvel fica em São Paulo, no Acre, no Sul. Ele só joga a isca? Isso. A autoridade lança o CPF no sistema e a restrição bate no patrimônio de forma absoluta e, matematicamente precisa. Mas aí me surge uma dúvida bem prática sobre o dia a dia, sabe? Pode falar. E se tiver uma falha humana ali na ponta, digamos que o juiz ou o diretor de secretaria vai preencher a ordem, mas preenche pela metade e esquece de colocar justamente o CPF do devedor no sistema. O Brasil inteiro fica travado analisando uma ordem genérica. Então, de jeito nenhum, o sistema não vai paralisar o país por um erro desses e muito menos aceitar uma ordem genérica que poderia prejudicar terceiros, né? Faz sentido. A arquitetura da plataforma tem uma regra de ouro para isso. Se a autoridade não preencher a chave primária... Que é o CPF ou CNPJ. Exato. Se não colocar, a ordem não entra em vigor lá no folho real. Em vez disso, fica um alerta pendente na tela da própria autoridade por exatos 90 dias, e é um prazo preclusivo. 80? Não, pera, é 90 dias, né? 90 dias cravados. Então o juiz tem 3 meses para consertar. E se, ninguém consertar nesse tempo? Se os dados vitais não forem complementados, o próprio sistema simplesmente exclui a ordem inacabada. Sozinho. Automático. Automático. A base de dados se auto-higieniza, sabe?
Isso garante que o cartório não fique ele lidando com o lixo digital ou ordens que não dá para executar. Genial. E essa lógica do digital me lembra de outro ponto que a banca da FGV adora colocar nas provas, né? Que é o fim do papel. Ah, o fim do papel é um clássico. Pois é. Então quer dizer que se um oficial de justiça chegar fisicamente no balcão de um cartório hoje, segurando um mandado impresso, assinado a caneta pelo juiz, mandando bloquear uma matrícula, o cartório simplesmente rasga? Rasgar não, né? Mas cumprir o mandado físico, o registrador definitivamente não pode. Não pode mesmo. Não. Consagrou-se aí o princípio da eficiência. Hoje existe um monopólio da via eletrônica para essas ordens. Então, ofícios de papel, malote físico e até e-mail institucional enviado direto para o cartório, tudo isso é terminantemente vedado. É sério, nem e-mail? Nem e-mail. O oficial tem o dever funcional de não fazer a verbação com base nesse papel, e ele tem que orientar a autoridade de que tudo, tanto a entrada da ordem quanto o cancelamento, tem que ocorrer única e exclusivamente pela plataforma da CNIB. Certo, então a porta de entrada é blindada. O juiz vai lá e alimenta a central. Mas como o cartório fica sabendo? Porque no material do projeto ENAC Turbo diz que o registrador tem um dever de consulta, né? Isso mesmo. É todo dia que ele tem que checar isso. A regra geral do dever correcional exige uma varredura manual e diária. Todo dia útil, o oficial precisa acessar e ver se tem restrição nova. Mas tem uma exceção fantástica de eficiência tecnológica aí. Qual? Serventis que são integradas via API. Ah, a interface de programação. Isso. Onde o sistema interno do cartório já se comunica em tempo real com a base da CNIB. Nesses casos, o cartório fica dispensado dessa verificação manual todo dia. O robô faz isso direto, 24 horas por dia. Nossa, o robô faz a ponte. Mas, deixa eu colocar um problema real aqui na mesa. Porque tem um ponto nesse assunto que parece meio paradoxal, sabe? Vamos lá. Se a CNIB irradia esse bloqueio absoluto, nacional, que impede a transferência do patrimônio, como é que o tabelionato de notas entra na história? Tipo, o cara que está com o nome sujo na CNIB, devendo milhões, ele não devia ser proibido de sequer sentar na cadeira do tabelião para tentar fazer uma escritura de venda? E é aí que mora a armadilha mais refinada desse tema. É a pegadinha premium. Sabia. A nossa intuição diz que a indisponibilidade trava tudo na hora, mas o direito registral e notarial diz outra coisa. A CNB positivada, ela não impede a lavratura da escritura pública pelo tabelião. Espera, como assim? O tabelião vai redigir o documento de venda sabendo que o vendedor está bloqueado? Vai. Ele pode lavrar o ato, mas presta atenção no detalhe. O tabelião tem a obrigação de consultar a CNB antes. Quando ele vê que o resultado é positivo, ou seja, tem restrição, ele não manda as pessoas embora. Ele avisa as partes, o comprador assume o risco e o tabelião coloca obrigatoriamente no corpo da escritura aquele resultado e o código hash de rastreio da consulta. Mas por que o Estado deixa isso acontecer? E quem é o maluco que vai assinar uma compra sabendo que a pessoa não pode vender? Parece insanidade, né? Parece, mas faz todo o sentido quando a gente lembra da autonomia privada. O Estado não é babá de risco negocial, sabe? E na prática, o comprador faz isso de forma estratégica. Estratégica como? Ele assina a escritura, assume o risco, e aí ele pega o dinheiro que ia pagar pela casa e usa para quitar a dívida que causou indisponibilidade lá do vendedor. Ah, ele limpa o nome do cara com o próprio dinheiro da compra. Exatamente, limpa o nome para logo em seguida conseguir transferir. Entendi. Então a escritura no tabelionato é, tipo, a promessa, a obrigação, mas a transferência real não acontece ali. Onde é que a parede de concreto aparece de fato? Aparece no balcão do registro de imóveis. É ali que a mágica da propriedade acontece. Quando esse comprador pegar a escritura e tentar ingressar no folho real, aí trava. Aí o oficial faz a qualificação negativa, ele devolve o título com nota obstativa, a alienação real é barrada, é essa a dinâmica, o tabelião lavra, mas o registrador bloqueia. Genial. É uma separação de competências perfeita. E, lendo o fichamento, eu reparei num detalhe. Na hora da consulta, o pente fino é só em quem está vendendo, né? Correto.
A lei dispensa consultar o comprador na CENIB. O foco é evitar o esvaziamento de quem deve. Se o devedor está comprando algo, ele está colocando bens no próprio nome. Os credores devem até soltar fogos, né? Exato. Os credores dele vão adorar, então o rastreio é só para quem transmite o bem. Perfeito. Agora, vamos botar um pouco de pimenta nisso com conflito de tempo, que é o que decide a vida no direito imobiliário. Adoro conflito temporal. Imagina que um contrato de compra entrou no cartório hoje. Recebeu o carimbo da prenotação lá no livro 1, tudo certo. Mas amanhã de manhã cai no sistema uma indisponibilidade trabalhista contra esse mesmo vendedor. Quem ganha essa queda de braço? O contrato de ontem ou a ordem do juiz de hoje? Quem vence, sem sombra de dúvida, é o princípio da prioridade, que está lá no artigo 186 da Lei de Registros Públicos. A prenotação é forte, né? Muito forte. É um escudo temporal. A ordem superveniente da CNB não retroage para destruir um direito que já estava na fila. Então, mesmo com a tela piscando em vermelho lá com o bloqueio, o oficial segue e registra a venda. Sim, estando o título todo certinho, ele registra a compra e consolida a transferência para o terceiro de boa-fé. Aí, depois ele só manda um ofício para o juiz avisando, tipo, olha, não deu para bloquear, porque o imóvel já tinha sido alienado antes, protegido pela prioridade. Nossa, muito seguro isso. E o que acontece se a matrícula precisar sofrer uma mutação física? Como assim? Física. Tipo, não é vender para outra pessoa. Imagina que uma construtora gigante foi travada na CNB, mas ela tem um terrenão que precisa ser desmembrado em lotes menores. Ou, sei lá, o município está fazendo uma reurb. A cidade vai parar de crescer por causa da dívida da empresa. De jeito nenhum. Essa é uma distinção conceitual importantíssima para quem está se preparando. A indisponibilidade congela a venda do imóvel, o valor financeiro dele para terceiros, mas não engessa o desenvolvimento urbano. Então o cartório pode mexer na matrícula? Pode. O oficial faz o desmembramento, a unificação, a retificação, sem precisar de alvará do juiz. E o bloqueio que estava lá? Some no ar. Não. Aí entra o transporte do gravame. Ele viaja, então. Ele viaja. Se a matrícula-mãe foi encerrada para abrir 3 lotes novos, o registrador averba o bloqueio nessas 3 matrículas novas. O terreno mudou de forma, mas continua 100% bloqueado para venda. Brilhante. E nos casos em que já é dividido desde o começo? Tipo condomínio, onde 2 pessoas são donas meio a meio. Um cara é super certinho, mas o outro recebe uma ordem da CNIB. O cara certinho fica com o imóvel travado por causa do devedor. Não. O sistema registral protege o inocente pelo princípio da especialidade subjetiva. O registrador averba o bloqueio na matrícula, sim, mas ele anota expressamente que aquilo recai só sobre a cota-parte, a fração ideal do devedor. Ah, ufa! A parte do dono inocente fica livre, leve e solta para qualquer negócio. E tem um ponto que o professor Lessa fala na mentoria Vivida, que é nível hard. A adjudicação compulsória extrajudicial. Esse tema é fantástico. Imagina, o sujeito comprou na planta, pagou tudo por anos, mas a construtora nunca deu a escritura. Passa o tempo, a construtora leva um bloqueio da CNB. Aí o comprador vai no cartório pedir a adjudicação compulsória para forçar a transferência. O cartório já indefere na porta por causa da CNB. Não indefere, e essa é a engenharia do provimento 149. A intuição diria que sim, mas a CNB não impede que o pedido seja recebido e que o processo ande no cartório. Mas por que processar algo que está bloqueado? Para dar tempo para a pessoa se defender. O processo anda no cartório em paralelo. Enquanto o oficial analisa tudo, o comprador tem tempo de ir no juiz que deu o bloqueio e provar que comprou muito antes da dívida existente. Ele faz os embargos de terceiro. Então o processo administrativo caminha, mas tem um limite. Exato. Tem a condição final. O registro mesmo fica travado se o comprador não conseguir baixar aquela restrição lá na justiça até o momento da decisão final do oficial, aí sim o registro é indeferido. Que janela de oportunidade genial, né? Bom, agora caminhando para a parte financeira de tudo isso. Como a gente coloca a régua dos custos nisso tudo? Porque, pensa,
Um juiz manda bloquear dezenas de matrículas de uma empresa. Cada ato de averbação custa dinheiro, os famosos emolumentos. Quem paga essa conta gigante na hora? Ninguém paga na hora. Se cobrassem antes, o sistema entrava em colapso, né? O Estado não tem orçamento para adiantar isso e o cartório não pode trabalhar de graça. Então, a solução é o diferimento tarifário. Diferimento é jogar para frente. Custa zero na entrada. Zero na entrada. A ordem chega, o cartório averba na hora para proteger os credores e a conta fica represada. E quando que pagam isso? Só no futuro. Quando o devedor quiser limpar a matrícula, ele vai ter que pagar de uma vez só os emolumentos da entrada e os da saída, do cancelamento. Faz tudo sentido. E já que você falou da saída, como é esse fluxo de baixa? O cara pagou a dívida, o juiz liberou, o cara tem que ir no fórum, pegar um papel timbrado e levar lá no balcão do cartório? Negativo. Assim como o papel morreu para a entrada, ele morreu para a saída. O juiz vai no sistema e dá o comando eletrônico de baixa. O sistema avisa o cartório. Tudo digital, então? Tudo. O cidadão só vai no cartório para pagar os emolumentos acumulados e a baixa é feita na hora. Nossa, o sistema é incrivelmente bem amarrado. Bom, chegamos àquele momento de consolidar as pedras angulares do nosso mergulho. É a hora da revisão, os flash memos. Quais são os pontos que quem nos ouve não pode esquecer de jeito nenhum? Vamos lá. Pontos de atenção máxima. Primeiro, a morte do papel. A via eletrônica é monopólio, não se aceita ordem física. Segundo, a pegadinha do tabelionato. O notário lavra a escritura, mas o registrador bloqueia a transferência no balcão. A clássica. Terceiro, a força do tempo. O princípio da prioridade vence a CNB superveniente se já estava prenotado. Boa. Quarto, mutações físicas não param. Reurbe desmembramento, o oficial faz o ato e só transporta o gravame para as novas matrículas. E o quinto? Quinto, diferimento tarifário. Custa zero na entrada e paga tudo de uma vez na hora de cancelar. Síntese cirúrgica. E, analisando o peso disso tudo, o material do professor Lessa traz uma reflexão que achei sensacional para fechar. É uma visão inspiradora, né? Porque o sistema digital não tirou a importância do jurista. Ele elevou. O balcão extrajudicial hoje é a fronteira definitiva da República para barrar fraudes. Exato. Então, quem nos ouve, quem está se preparando para atuar nesse nível, não está só decorando lei. Vocês estão sendo forjados para ser curadores da paz social, combatentes das engenharias ilícitas, os arquitetos da nova segurança jurídica do Brasil. Perfeito. Entendeu o porquê de cada regra. Muito obrigado a quem acompanhou o nosso mergulho até aqui. E fica a nossa pergunta para quem nos ouve. Tem algum assunto específico ou outro caderno da nossa base que vocês querem ver nos próximos materiais? O engajamento de vocês é o nosso foco. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!